Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais uma vitória do Palmeiras. E o Verdão agora muito bem, obrigado. Aí na temporada, começou bem aí, né? Campeonato Paulista, apesar do primeiro jogo ter sido apenas um empate, já são aí 3 vitórias consecutivas, uma delas em um clássico e a outra contra um time de Série A. Quando surge o Alviverde, a gente surge aqui para mostrar a análise do Fernando Praz sobre esse jogo aí, porque ele falou depois do jogo, deu a opinião dele aí do que aconteceu em campo e do que espera também para a Supercopa no final de semana, Palmeiras e São Paulo, campeão brasileiro contra o campeão do Brasil. Deixa seu like aí, né? Aproveita e embala, não vai deixar eu esquecer também essa aí, né? Ó, tem gente que não tá deixando o seu like aí, isso é importante. Se você não deixar o like aí, o vídeo não é espalhado pro resto dos palmeirenses fuçando na internet aí. Então, tem que dar o like aí e tem que garantir a inscrição também. Mas o mais importante do que tudo isso aí, mais importante do que inscrever-se, do que deixar seu like, sem dúvida, é mandar o seu Avante Praz, se você também é fã de Fernando Praz. Eu acho que para cada um tem uma importância, né? Para o Flaco, óbvio, a continuidade, porque ele, como o André falou, ele vem de um período de muita cobrança. O Aníbal está chegando agora, precisa conhecer, precisa se adaptar ao futebol brasileiro, que é diferente, nas suas particularidades, tanto de calendário como de jogo, né? Chega e pega um time, entre aspas, do interior, de primeira divisão, com um investimento absurdo. Então, assim, e mais do que essa estratégia de poupar, que de repente, no momento mais para frente do ano, é mais por desgaste mesmo, eu acho que nessa fase tem a questão da preparação também, porque não que os jogadores os considerados, hipoteticamente, titulares, jogassem hoje, não conseguiriam jogar na plenitude domingo. Mas tem algumas valências e algumas situações específicas que tu não consegue trabalhar se tu estiver jogando. Tu precisa de um tempo maior. Então, se jogassem hoje, provavelmente eles não poderiam ter feito algum trabalho especial ontem, ou hoje, ou amanhã. Então, acho que isso também o Abel conta, de poder dar uma carga em certos trabalhos que com o jogo no meio não poderia. Então, o Abel deixa esses caras com uma semana cheia, consegue fazer trabalhos específicos que, com certeza, com jogo, dois jogos por semana não seria possível. Quem acompanhou o jogo do lado do campo, trazendo informações agora no Sport Center sobre o que foi a vitória do Palmeiras 1-0 diante do Red Bull Bragantino, o Vinícius Nicoletti, que chega no Sport Center com mais deste duelo. Boa noite, Vinícius. Fala, Felipe, boa noite para você, abraço para os companheiros, fã de esportes, estamos aqui no estádio Nabi Abichedi. Palmeiras conseguiu essa vitória diante do Bragantino, vocês já destacaram aí, poupando 7 titulares, 7 jogadores não vieram nem aqui para Bragança Paulista, não foram relacionados para o jogo. O goleiro o Everton, na defesa o Mike, Gustavo Gomes e o Piquerez, no meio campo Zé Rafael, o Rafael Veiga e o Rony no ataque. Todos esses jogadores então preservados para o jogo do final de semana, a decisão da Supercopa. O técnico Abel Ferreira repetiu a estratégia que ele fez no ano passado, quando enfrentou o Flamengo também na decisão da Supercopa, era início da temporada, aliás, era em janeiro ainda, e ele também poupou no Campeonato Paulista no meio de semana. Poupou contra o Ituano e o Palmeiras conseguiu uma vitória também fora de casa, então repetindo tudo isso. No segundo tempo entraram jogadores importantes, o Flaco Lopes, que fez o gol aos 43, no cruzamento do Garcia, foi muito bem o Garcia pelo lado direito. Também o Gabriel Menino, que vem pegando o ritmo, e o Richard Rios, dois jogadores aí que devem disputar a posição para essa partida contra o São Paulo. E o Murilo entrou na zaga também, reforçando a defesa do Palmeiras no finalzinho da partida. O detalhe é que o Abel Ferreira mais uma vez repetiu o esquema com 3 zagueiros. Dessa vez o Vanderlan fazendo essa função de zagueiro pelo lado esquerdo e o Caio Paulista como ala apoiando também pelo lado esquerdo. 2 atacantes lá na frente. No início da partida, o Luiz Guilherme e o Breno Lopes. E o Palmeiras teve muitas dificuldades, pegou um time forte, um time com imposição física, com um bom jogo da defesa, com o Léo Ortiz e o Luan Cândido. E também atrapalhou muito o jogo do Palmeiras, o campo, porque desde o início da partida até agora, nesse momento, está chovendo aqui em Bragança Paulista, então o Palmeiras jogou debaixo de chuva, campo pesado, com um time muito forte fisicamente, entrou com uma equipe leve e conseguiu poucas finalizações, aliás, a única finalização no segundo tempo foi com o Flaco Lopes,
o gol da vitória. Palmeiras agora tem mais esses 3 dias de treinamento, quinta, sexta e sábado, e aí força total para enfrentar o São Paulo na decisão da Supercopa em Belo Horizonte. Então, o destaque é esse, Abel repetindo a estratégia do ano passado com vitória aqui em Bragança Paulista. Felipe. Valeu, Nicolete. Perdão, essa voz que não combina. Agora é hora de dar aquela arrumada. Possuído. Valeu, Nicolete, trazer informações. Glaucia Santiago, vamos seguir com esse pós-jogo, a vitória do Palmeiras. Vamos, já Abel Ferreira falando ao vivo aqui também no nosso Sport Center, hein, turma? A gente segue acompanhando tudo lá em Bragança Paulista. Agora, o André, o Nicolete traz como detalhe também essa questão do Caio Paulista, esse uso que o Abel tem feito dele, uma coisa mais como ponta. Como você tem visto isso também? Essa questão do Abel também testá-lo de uma outra forma. Porque o Abel também gosta muito disso, né, André? De caras que são mais polivalentes, que podem ser usados em diversas posições. Era isso que eu ia falar. O Abel tem uma maneira bem peculiar, particular, de se referir a determinadas funções, não só nos times dele, quando ele fala num contexto mais amplo sobre futebol em geral, de vez em quando ele menciona outras equipes, outros jogadores, ele demonstra como ele está sempre procurando alguma coisa que ele possa utilizar. Tem certas coisas que ele não gosta e ele diz claramente que ele não gosta. E ele é um treinador de funções, né? Os times que o Abel montou aqui no Palmeiras, ao longo desse período aí está entrando em mais uma temporada, né? Médio, longo prazo, a gente já pode qualificar o trabalho aqui para os nossos padrões. A gente sempre percebeu o Palmeiras como uma equipe não de figuras, ou com poucas figuras, mas de muita gente capaz de realizar funções. E ele tem essa maneira peculiar de descrever essas funções. Por exemplo, o Aníbal, que o Praz citou agora há pouco, ele chamou o Aníbal de caçador, outro dia, numa entrevista. É um jogador que cobre muito campo, que tem um papel defensivo muito importante, que eu acho que vai, pouco a pouco, conforme ele for se adaptando, ele vai ser uma figura, assim, um pilar do time do Palmeiras, daqui para frente, por causa dessas qualidades que ele tem. Quanto ao Caio Paulista, eu acho que é interessante o Abel testá-lo assim. Talvez o Abel descubra e revele nesse jogador qualidades que provavelmente o próprio Caio não sabe que tem. Eu me lembro daquele depoimento do Gustavo Scarpa a respeito das suas funções defensivas, quando ele disse claramente numa entrevista, acho que para o pessoal do Globo Esporte, se eu não estou enganado, que por causa do Abel e da insistência do Abel, ele descobriu que ele tinha uma capacidade defensiva, mas não era uma novidade para ele. Ele não tinha conhecimento disso, porque até então, na carreira, ele tinha sido utilizado de outras maneiras. Acho que o Caio pode fazer esse papel também, a depender, claro, da adaptação dele ao Palmeiras, superando essa questão, primeiro, de ter saído do São Paulo para jogar no Palmeiras, isso deve atrapalhar, sem dúvida nenhuma, mas com esse treinador ele pode descobrir coisas que ele próprio ainda não sabe que pode fazer. Para você também, Praz, eu acho que esses pontos que a Glaucia trouxe são muito importantes, né? A história do Caio Paulista, tem o Flaco Lopes podendo ser mais útil do que foi até agora, o Aníbal, o espaço é seu. Aliás, já o Abel Ferreira, para falar um pouco sobre tudo isso, e a gente já vai também encarar essa Supercopa do Brasil, projetar Palmeiras e São Paulo. Assim, tem algumas coisas que eu penso de futebol igual ao Abel e tem outras que não. Não vou entrar... Não é questão de certo ou errado, é questão de ideia de futebol, né? Mas tem uma coisa que sempre me incomodou e vai bem ao encontro do que o Abel fala. É a questão das funções. Para mim, há um tempo atrás já era inaceitável um jogador fazer uma função só. Lateral direito faz isso aqui, o lateral esquerdo faz isso, o zagueiro faz isso. E tu vê nos times do Abel muito isso em todas as posições, menos no goleiro, né? Tu vê o Luan ou o Gomes, zagueiros, dupla de zaga, 3 zagueiros, volante, né? Porque muitas vezes não é que eles construam o jogo e com a bola. Isso a gente vê em vários times. 3 zagueiros, um dos zagueiros ataca, quebra as linhas com a condução da bola, com o passe. Não, eles se infiltram sem a bola na linha dos volantes. É diferente do que um zagueiro na linha de 3 construir, um zagueiro na linha de 2 construir. Eles se infiltram, eles passam a linha da bola sem a bola. Lateral, que joga hora de zagueiro, hora de lateral, hora de extremo. Meia, que joga hora de meia, hora de volante. Centroavante, que joga de centroavante e às vezes joga de beirada. Então, assim, é a função. E no futebol de hoje, com o tanto que se estuda, com tanto que se analisa os adversários, tu conseguir fazer com que os teus jogadores executem mais de uma função é primordial. E isso é uma das coisas assim, que
que no trabalho do Abel mais me chama atenção e me agrada. Uma baita análise aí do Fernando Praz, ídolo do Verdão, campeão aí do Brasileirão 2016, da Copa do Brasil, tendo feito o gol de pênalti do título em 2015 e também campeão aí, claro, do acesso, né, do Palmeiras para a primeira divisão. Olha só, eu não vou nem falar do resto aí, né? O Verdão vai jogar contra o São Paulo, a Supercopa. O São Paulo ganhou do Corinthians por 2-1, chegou a abrir 2-0, tomou um golzinho lá de desconto lá, né, aquele famoso gol de honra no final, mas manteve o resultado e bateu o recorde, né? Quer dizer, quebrou o tabu, né? Nunca tinha vencido o time do Corinthians em Itaquera. Esse que acontece pela primeira vez, curiosa e coincidentemente, na temporada em que o presidente eleito vem a público e diz o seguinte: acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Parece que o que ele não sabia, ou o que ele quis dizer, é que acabou a farra do Corinthians. Essa questão da invencibilidade, né? Porque era a única coisa que eles ainda se agarravam para tirar sarro de alguém. E agora nem isso eles têm mais. Né? E os corintianos estão no desespero, hein? Estão preocupados aí que vão brigar de novo para não ser rebaixado, hein? E estão correndo um sério risco, hein? Se o time continuar nessa draga, vai correr o risco mesmo. Vai rodar o campeonato aí próximo ali, se não dentro da zona do rebaixamento, hein? E eu, meus amigos, você sabe essa situação aí comovente do Corinthians? Você sabe que a gente fica até emocionado. Então, se eventualmente isso vier a acontecer, com muita tristeza nos olhos dos corintianos, eu vou achar bom demais, achar maravilha, bem feito. Bem feito. O cara foi entrando, já foi mandando o louco. Meu irmão, acabou a farra, foi do Corinthians. Como é que você fala um absurdo que acabou a farra do Palmeiras, que acabou a farra do... Primeiro que o Flamengo nem tá com farra. Jogou em 2023 aí, passou vexame tudo. Eliminado no primeiro jogo do Mundial, perdeu a final do Carioca, tomando sacode, tá? Depois... vexame nas oitavas da Libertadores, eliminado para o Olímpia. No Brasileirão, amargou um quarto lugar ali. E quase que nem isso era. Se não fosse o Tite chegar ali, talvez nem isso fosse. Minha projeção dava eles como sétimo. Copa do Brasil, perdeu a Copa do Brasil. Foi o cheirinho, né? A Copa do Brasil foi o legítimo cheirinho, junto com o Carioca, porque chegou à final. E aí toma ali o São Paulo, foi lá e deixou eles, como sempre, no cheirinho. E já tinha perdido a Supercopa para o Palmeiras. Você foi tricheirinho de final e vexames de nem chegar à final nas outras competições e nem brigar pelas outras competições. Então eu não sei que farra que o Flamengo tá para o Corinthians querer acabar com essa farra. Você pode ter acabado com a farra do Flamengo, tá, Corinthians? Mas se o Palmeiras está numa farra, parece que não vai ser vocês que vão acabar com essa farra. Mas lá vamos ver. Eu tô esperando aí, tô calmo por enquanto. Vamos esperar aí até o clássico, até o derby chegar. Deixa seu like aí, deixa seu avante palestra.